Hoje nós vamos falar sobre Richard Hawkins, que foi um importante almirante inglês e ele tinha um sonho de fazer uma viagem até a China, passando pelo Estreito de Magalhães para descobrir novas terras e coisas assim. Era um aventureiro de fato. Só que nesse caminho para a China, costeando ali o Brasil, ele acabou chegando no litoral do Espírito Santo. O que será que aconteceu? Vamos lá. Richard Hawkins vinha de uma família de grandes navegadores. Ele cresceu muito rápido aí na hierarquia militar britânica, né, e com 31 anos, em 1593, ele já estava sob o comando de uma pequena frota de 3 navios. Quando ele chegou próximo do Espírito Santo, então, ele estava em muitas dificuldades. Primeiro, o vento estava contrário ao caminho dele, né? Ele não estava conseguindo ir com muita velocidade na direção que ele queria, que era para o sul, para atravessar o Estreito de Magalhães. Outra coisa, a maior parte da tripulação dele tinha pegado alguma doença maluca dessas que eles pegavam no meio dos navios, já que os caras passavam meses presos e comendo nada, biscoito e vinho. E então ele resolveu encostar e ancorar ali próximo à Vitória para ver se ele ou conseguia invadir ou conseguia uma ajuda, pelo amor de Deus, antes que todo mundo morra. É legal notar no texto do Hawking que ele escreve, por exemplo, que é muito fácil reconhecer o porto de Vitória, né? Para quem tá no litoral, como é que eu vou saber onde eu tô? Bem, segundo ele, o porto de Vitória é reconhecível graças a uma grande montanha na sua parte de trás, em formato de sino. Isso aí é muito legal porque o Mestre Álvaro aparece em praticamente todos os mapas do Espírito Santo desse período, séculos XVI e XVII. E quem olha de longe vai ver que ele realmente tem lá o seu formatinho de sino, que é muito interessante. Além disso, ele fala que quem já está muito perto de Vitória, né, entrando ali no canal, vê uma torre branca ou fortificação situada no topo de uma montanha que se sobressai atrás do ancoradouro e das terras costeiras. O que será essa fortaleza branca no topo de um morro na entrada do canal de Vitória? Gente, na verdade, fortaleza não é, né? Era o convento de Nossa Senhora da Penha. E aí ele fala que ao contornar o canal, há uma pequena vila ali no comecinho, que seria a Vila Velha, e 3 léguas adiante, a cidade principal, que seria Vitória. E ele reparou que em cada lado do porto, né, ou seja, desse canal aí que entra em direção à Vitória, havia um forte. A gente já viu, na verdade, que havia assim fortes, né, dos 2 lados aí do canal para a proteção da capitania. Ele fala também que em Vila Velha havia uma guarnição com cerca de 100 soldados aí para sua proteção. Provavelmente essa guarnição era o Forte de São Francisco Xavier da Barra, também conhecido aí como Forte de Piratininga. E ele fala mais uma vez sobre uma torre branca, né, em cima do morro, que ajudaria nessa proteção, que na verdade era o Convento da Penha. Mas vamos lá, Hawkins então conseguiu entrar no porto e resolveu juntar seus homens. Ele estava em 3 embarcações, juntou os comandantes das outras embarcações para ver como é que estava a situação dele, o que ele podia fazer. Ele descobriu que de todos os seus homens, só tinham 24 que estavam saudáveis e em condições de fazer qualquer coisa. E por isso era impossível eles tentarem tomar a vila à força. Então, se vendo aí numa situação complicada, ele resolveu tentar negociar com o pessoal local, inventar uma história de que ele era um mercador, indo em direção às Índias Orientais aí, e que ele estava precisando de refrescos. Para se comunicar então com o povo local, ele escreveu uma carta em latim, porque ele não falava português, né? E já supunha que os portugueses ali não falavam o holandês dele. E ele entregou essa carta para o único soldado, né? Para o único homem dele que falava pouco de espanhol, e mandou o cara com mais alguns soldados num barquinho para ir conversar com o pessoal local. Hawkins escreve no seu diário de viagem que esses homens foram muito bem recebidos pelos portugueses e que eles conseguiram aí cerca de 200 a 300 laranjas e limões e algumas galinhas que eles conseguiram levar para os navios. Eles tiveram que esperar para o dia seguinte para ter alguma resposta do governador local, né, como Hawkins escreve, e quando eles tiveram essa resposta, a resposta foi negativa, né? O governador não tinha interesse em fazer negociações com eles, além dessa pequena troca que eles fizeram, porque espanhóis e ingleses estavam em guerra nesse período e ele não tinha permissão de receber e ajudar qualquer
qualquer nau inglesa que aportasse ali. Agora, o que tem a Espanha a ver com Portugal e com o Brasil? Gente, a gente tem que lembrar que isso aconteceu em 1593 e que entre 1580 e 1640 a gente teve um negócio chamado União Ibérica. Portugal e Espanha eram administrados por um único rei, que era o rei Felipe. Então, se os espanhóis estavam em guerra com os ingleses, os portugueses também estavam. Mas esse tal governador, que o Hawkins escreve, por causa do bom comportamento dos ingleses, permitiu que eles saíssem, né, que eles fossem embora tranquilamente, e deu 3 dias para que eles fizessem isso. Até porque os caras estavam presos ali exatamente porque eles não tinham vento favorável. Então essa saída ia ser um pouco demorada. E aí é engraçado que os dias foram passando e o diário do Hawkins vai ficando assim meio amedrontado, preocupado que eles não conseguem esses ventos favoráveis. E ele começa a escrever sobre tudo de ruim que pode acontecer se você estiver preso num porto inimigo e tudo mais, e como que eles podem atacar e incendiar seus navios. E aí ele fala que se esses portugueses tivessem tentado qualquer coisa contra a gente teria que se render, porque a gente não tinha o que fazer mesmo. Interessante, né? Mais uma vez os capixabas botando medo aí nos ingleses. E próximas semanas a gente vai falar também sobre as tentativas holandesas, que são muito interessantes. Então, se você tá gostando, se inscreve no canal, no botãozinho que eu nunca sei de que lado fica. E fique esperto, assista nossos vídeos anteriores e tudo mais. E participe, comente e tudo mais. É isso aí. Tchau!